Então, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do livro de Apocalipse. Foram aí muitos meses de estudo, né, com várias interrupções, mas a gente procurou ir devagar, não fazer nada, né, na correria, só para dizer que o conteúdo tinha sido dado, porque quem gosta de estudar não precisa ter pressa, né, e também não quer que o conteúdo seja só disponibilizado. Nós não estamos numa escola regular, é uma escola de estudo da Bíblia, o nosso estudo nunca termina, né? E, sem dúvida, essa não vai ser a última vez que nós vamos ter estudado Apocalipse. Eu certamente sei que não vai ser a última vez que eu estudei Apocalipse e espero que você também pense assim, porque cada vez que a gente estuda, a gente descobre mais coisas, a gente entende, né, mais e segue realmente num processo de aprendizado, porque a Bíblia é assim. Cada vez que você estuda, você tem um aprendizado diferente. Então, nós vamos começar hoje, começar não, terminar o capítulo 22, né? Na aula passada, nós fomos até o verso 5 de Apocalipse 22, porque do 1 ao 5 continua falando da Nova Jerusalém e João só muda de assunto no verso 6, né? Certamente é, o, o teólogo que foi dividindo a Bíblia em capítulos, em versículos, ele não se atentou para isso. Então, você vai perceber que em muitos lugares da Bíblia você tem um assunto que ele perpassa o capítulo, né? E às vezes por pouco, mas isso não nos atrapalha em nada, porque nós sabemos que a estrutura de capítulos e versículos da Bíblia, ela é uma estrutura muito posterior à escrita da Bíblia, e ela visa nós podermos encontrar com facilidade, né, o que está escrito. Então, imagina se a gente não tivesse capítulos e versículos, né? A gente ia falar assim, olha, a gente está na página tal do Apocalipse. Então, realmente seria muito mais difícil, né, nós fazermos o nosso. Deixa eu só desligar aqui, gente, porque isso, pronto. Então, vamos lá. Então, é, a estrutura de capítulos e versículos é uma estrutura que visa nos auxiliar na procura, mas não foi uma coisa feita pelos autores da Bíblia, né? Cada livro foi escrito num contínuo, não tinha interrupções. Principalmente no grego e no hebraico, né? Que é praticamente tudo muito juntinho e a gente não tem pontuação, né? Então, isso também é uma coisa que é bem posterior à escrita da Bíblia. Então, nós vamos fazer nossa oração e para nós começarmos, né, esse estudo. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos dado sabedoria, entendimento. Certamente restam dúvidas, restam perguntas, inquietações, mas o teu Santo Espírito, Senhor, pode nos guiar a toda a verdade. Na verdade, este é o papel dele, nos guiar a tudo aquilo que tu deixaste escrito para nós. Que ele esteja conosco mais uma vez no estudo deste finalzinho de Apocalipse, que possamos entender realmente o que tu queres para nós. Obrigada pela tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos compartilhar aqui, né, o finalzinho. Então, essa partezinha do Apocalipse, gente, ela é chamada de epílogo, assim como o primeiro capítulo do livro, o primeiro pedacinho, ele é chamado de prólogo, ok? A gente estudou isso na nossa primeira aula, quando a gente estudou a divisão do livro de Apocalipse.
E aí a gente vai, então, entender. O capítulo 22, do verso 6 até o 21, é a conclusão do livro, é o arremate final. Nós terminamos a visão da Nova Jerusalém, que vai o capítulo 21 inteiro e vai até o 22, verso 5, e essa é a última grande profecia do Apocalipse. A partir de agora, a gente não tem mais profecia, tá bom? E aí, o epílogo, o que que ele é? Ele é um resumo, um apanhado geral de todo o livro. É como se ele pincelasse, né, as coisas mais importantes e ele jogasse ali para dar aquele fechamento. E nós vamos perceber que temas do prólogo, temas lá do primeiro capítulo, eles se repetem aqui de modo a gerar uma conclusão. Vocês se lembram que na primeira aula nós estudamos que o Apocalipse ele tem uma estrutura quiástica, né? Uma estrutura em X, que é o quê? O primeiro assunto combina com o último, o segundo com o antepenúltimo, o terceiro, e assim por diante, entendeu? Então, a gente tem até a gente chegar naquele meio que nós aprendemos que o capítulo 11, 12, 13 e 14 é o centro do livro do Apocalipse. Eu diria, inclusive, que o centro do centro é o capítulo 12 e o centro do centro do centro é o verso 11. Ok? Então, se nós tivéssemos, assim, o apogeu do Apocalipse, a gente está lá no capítulo 12, que é o capítulo que a gente estuda o grande conflito, né? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, né? E eles foram vencidos e não mais se achou o seu lugar no céu, etc. e tal. E aí João vê uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e ela tá para um filho vai nascer, e quando o filho nasce, o dragão persegue o filho, etc. Então, tudo isso está no capítulo 12, e no capítulo 12 já diz que o dragão vai perseguir o restante da descendência da mulher. E você vê que dali em diante é só isso que a gente vê, é o dragão perseguindo, e qual é o fechamento, qual é realmente o resultado final desse grande conflito. Então, nessa estrutura quiástica, o prólogo e o epílogo, eles são espelhos, ok? Um do outro. Então, se você ler o capítulo 1 e se você ler o fim do capítulo 22, você vai perceber que tem muitas coisas em comum. Então, vamos lá ler os nossos dois primeiros versículos, Apocalipse 22, versos 6 e 7, tá? Diz assim: disse-me ainda, veja bem que João ele estava tendo a visão lá da Cidade Santa. E aí, o anjo que estava conversando com ele, que ele é apresentado no capítulo 21, verso 9, o anjo, porque veja bem, João estava conversando com alguém, aí ele fala, disse-me ainda. Então, quem está dizendo aqui é o anjo. Ele disse ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, vamos entender primeiro por que que o anjo diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos lá para o início do livro, capítulo 3, verso 14. Capítulo 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui Jesus é apresentado à igreja de Laodiceia como sendo a testemunha fiel e verdadeira. Vamos lá no capítulo 19, agora, verso 11.
capítulo 19, verso 11, e diz assim: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Eu não sei se você está percebendo na sua Bíblia, mas aqui o fiel e verdadeiro estão com letra maiúscula. Por quê? Porque não é qualidade, é o nome. O cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ou seja, esse é o caráter desse cavaleiro. Lembra que nos tempos bíblicos, no Oriente Médio, né, o nome ele tem a ver com o caráter da pessoa, ok? Então, esse cavaleiro ele é o fiel e verdadeiro e ele julga e peleja com justiça. E vamos lá para Mateus, Mateus 24, verso 35. 24, 35. É Jesus que está conversando com os discípulos, tá? Ele está dando uma parábola e ele diz assim: olha, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então veja bem, por que que as palavras de Apocalipse elas são fiéis e verdadeiras? Porque elas foram apresentadas a João por aquele que é fiel e verdadeiro com letra maiúscula, ok? Então, essas palavras, elas têm o selo de garantia do caráter de Cristo, tá? Então, isso é muito importante, é por isso que elas são fiéis e verdadeiras, tá? E aqui fala que o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, que título esquisito, né? Lá em Apocalipse 19, verso 10, a gente entende um pouquinho isso aqui, olha, tá? Em Apocalipse 19, verso 10, João tinha acabado de de ter uma visão de adoração no céu, sabe? Os salvos todos adorando no céu. E aí João não se aguenta e ele se prostra diante do anjo para adorar. O anjo estava mostrando essas coisas para ele. Aí olha só o que diz o verso 10: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, lá no capítulo 22, quando fala no verso 6 que o Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo, então é esse Deus que dá o espírito de profecia, que dá o dom profético e que inspira os profetas a nos trazerem as mensagens. Então, Deus está sendo aqui identificado, né? O Senhor com letra maiúscula, ele está sendo identificado como aquele que inspira os profetas e que dá o dom de profecia para os profetas nos ensinarem. Para vocês terem uma ideia de como isso é um pouco parecido lá com Apocalipse 1, vamos ler Apocalipse 1, o verso 1 e o 2 e depois o verso 5. Apocalipse 1, verso 1 e 2. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Tá vendo como aqui, lá no capítulo 22, a gente só tem uma mudança, né, dessas palavras? João diz, olha, a palavra é fiel e verdadeira, porque quem disse foi o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. No verso 5 fala assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, mais uma vez escrito com letra maiúscula,
o primogênito, com letra maiúscula, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então você vê que em todo o livro Jesus é apresentado como a testemunha fiel e verdadeira, a testemunha fiel, né? Aquele que realmente dá o espírito de profecia, que nada mais é do que o dom profético para os seus servos. E lá no capítulo 22, no verso 7, diz: Eis que venho sem demora, né? Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eis que venho sem demora, gente, no grego está escrito num tempo presente futurista. Eis que venho, ok? Sem demora. Esse tempo presente futurista é que é assim, é uma ação que está no futuro, mas ela é tão certeza e ela está tão iminente que ela começa, que um dos tempos verbais ali está no presente, ok? Deu para entender? É um tempo que eu estou enfatizando a certeza do acontecimento, né? Eu estou enfatizando que esse acontecimento ele é certo e ele vai acontecer em breve. Como esse acontecimento vai acontecer muito em breve, você imagina, bem-aventurado aquele que guarda as profecias desse livro. Não é só aquele que guarda, né? O guarda aqui, ele tem o sentido de estudar, de se debruçar em cima dessas profecias, de ensinar para outras pessoas, de passar bem-aventurado, ou seja, feliz, tem a alegria da salvação, aquele que está disposto a repartir, né, a estudar e a repartir tudo que esse livro tem para mostrar. No verso, nós vamos ler agora o verso 8, 9 e 10 de Apocalipse, tá? 8, 9 e 10. Diz assim: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. João ficou perturbadinho da cabeça de novo, né, gente? Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e de todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vocês estão vendo que é a repetição da cena lá do capítulo 19, né? Aí ele disse ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo, ok? Então vamos lá, o que que aconteceu aqui? Primeiro, João está percebendo que as visões terminaram, aí ele vai se apresentar, igualzinho ele fez no início do livro. Olha lá em Apocalipse 1, verso 9. Apocalipse 1, verso 9, João diz assim: olha, eu, João, irmão vosso e companheiro de tribulação no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ele se apresentou no início do livro. E aqui no verso 8, ele diz: Eu, João, né? Aí vocês já sabem, sou quem ouviu e viu todas essas coisas. E aí ele faz questão de dizer: gente, eu fiquei tão atordoado, quando eu ouvi e vi essas coisas, eu prostrei-me ante os pés do anjo que estava me mostrando essas coisas para adorá-lo. E o anjo, mais uma vez, disse: João, você está cometendo um equívoco. Você deve adorar somente a Deus. E aí, esse adora a Deus, gente, aqui sendo repetido no fim do livro, ele tem um significado muito importante. Porque pensa bem, lá no centro do livro do Apocalipse, que a gente começa a entender o contexto, né, do livro, a parte mais importante, o que que a gente aprende?
que o centro do livro do Apocalipse, o centro do conflito dessa terra, do grande conflito no tempo do fim, é a adoração. Então, a gente vai relembrar aqui o que está em jogo para o tempo do fim. Veja bem que João falou assim, olha, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Então, vamos lembrar o seguinte, Apocalipse 13, verso 12, né? Tá falando da besta que surge da terra, tá? E olha só o que a besta que surge da terra faz. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Ou seja, nós já entendemos que o grande conflito, né, no tempo do fim, a grande questão do tempo do fim é a adoração. De um lado, você vai ter as bestas, que são instrumentos de Satanás para perseguir o povo de Deus. Você vai ter a besta da terra exigindo adoração para a besta do mar, né, que é aquela besta que tem todo o poder religioso. E lá no capítulo 14, verso 7, vira aí sua página do livro, Apocalipse 14, verso 7. Você vê qual é a mensagem para o tempo do fim, né? Vamos ler o verso 6 para não ficar sem sentido. Diz assim: olha, eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. E o que diz o evangelho eterno? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, quando o anjo faz João levantar e João adora a Deus, isso tem uma importância, uma relevância muito grande aqui no fim do livro. E aí o anjo dá um recadinho para João, que é muito interessante. Ele diz assim: João, não seles as palavras deste livro, né? Um livro selado, a gente já aprendeu quando a gente estudou o capítulo 5 de Apocalipse, quer dizer que só uma pessoa gabaritada, né, como é que eu vou dizer? Só a pessoa certa poderia abrir, ok? Não era para qualquer um. Eram documentos importantes. Então, por exemplo, se eu selasse aquilo e dissesse, olha, vai entregar nas mãos da Flávia, só a Flávia pode abrir. Então, isso quer dizer que é a mesma coisa quando a gente sela um documento, né? Hoje em dia, alguma coisa assim. Então, só a pessoa com o clearance correto conseguiria realmente abrir aquilo. Aí, João, ele é orientado. Olha, o Walter me ajudou aqui, pessoas autorizadas. Muito obrigada, Walter. Então, só aquela pessoa realmente autorizada poderia abrir. E o anjo fala para João: João, não celes. O que o anjo estava dizendo? Ele está dizendo assim, João, nós queremos que qualquer pessoa que se debruce a estudar o seu livro, que ela entenda o que vai acontecer. Então, essas palavras, elas não estão seladas, elas estão abertas à curiosidade das pessoas. E essa, gente, é uma ordem contrária a ordem que Daniel recebeu. Vocês sabem que Daniel e Apocalipse são livros irmãos, né? Daniel também apresenta muitas profecias para o tempo do fim. O Apocalipse, obviamente, ele cresce isso, né? Ele apresenta de forma mais detalhada, mas Daniel, ele já apresenta todo o protótipo de tudo o que aconteceria da época de Daniel até o tempo do fim.
E olha a ordem que Daniel recebe, tá? No tempo quando ele estava terminando o livro dele. O anjo diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, o, aqui, para o profeta Daniel, foi dito assim: Daniel, está muito longe de acontecer. As profecias de Daniel, só para a gente lembrar, elas foram dadas no sexto século antes de Cristo, ok? Sexto século antes da Era Comum. Vocês sabem que a gente pode usar a abreviação AEC ou AC, antes de Cristo ou antes da Era Comum. Os estudiosos estão agora utilizando mais a expressão antes da Era Comum. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus não nasceu no ano 1, ok? Nós sabemos que Jesus nasceu lá no -3, -4, ok? No 3 ou 4 antes de Cristo, tá? E nós sabemos também que não teve tempo zero. Quando descobriram que a contagem da data do nascimento de Cristo estava errada, decidiram que daria trabalho demais para consertar. Então, quando talvez você vai ler um livro ou um trabalho acadêmico, né? Então, um trabalho acadêmico hoje em dia, quando ele vai colocar a datação, eles estão colocando antes da Era Comum, ok? E, claro, não está errado você falar antes de Cristo. Mas, então, vamos entender. Daniel recebeu essas profecias, né, lá no sexto século antes da Era Comum. E o tempo do fim, quando a gente estuda Daniel 12, que a gente calcula isso, o tempo do fim, gente, ele começa em 1798, tá? Quando o Papa Pio VI é preso e tal, né, por ordem de Napoleão Bonaparte, pelo general Berthier, aí começa o tempo do fim. Então, você imagina, eu tenho 17, 18, né? 1700, 18 séculos para frente, mais 6 para trás. Então, foi avisado para Daniel, essas palavras agora é só para o tempo do fim. E para João, não. João diz para João, ele recebe a informação: João, não seles essas palavras. Por quê? Porque o tempo está próximo. Então, é mais uma forma realmente de dizer: olha, já se passou muito tempo e agora falta menos tempo, as pessoas têm que estar alertas. É claro que a gente sabe que o livro de Apocalipse, né, ele só foi devidamente estudado e entendido depois do entendimento profundo que se teve do livro de Daniel, ok? Então, permaneceu como realmente uma incógnita, um mistério ao longo dos séculos. Muitas pessoas tentaram dar sentido às profecias desse livro e não conseguiram. Mas do século XVIII para cá, a gente teve um avanço muito importante, principalmente com o cumprimento de várias profecias, o que tornou mais fácil, né, o entendimento do livro. Vamos ler agora os versos de 11 a 15. De 11 a 15. Diz assim, olha. É interessante que o anjo fala: não cele as profecias, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo sendo imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro,
para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então você vê que aqui, mais uma vez, se faz uma separação de pessoas. Você vê essa separação acontecendo no verso 11 e essa separação acontecendo no verso 14 e no verso 15. Nós vimos essa separação acontecer lá no capítulo 14, no capítulo 15, né? Nós vimos essa separação acontecer. E é engraçado que Daniel, quando foi pedido para ele selar as profecias do livro, também o anjo faz uma separação. Olha só o que ele diz, olha, muitos serão purificados, em Daniel 12, verso 10, tá, gente? 12, verso 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então você vê que em Daniel tinha uma separação também daqueles que iriam entender as profecias, daqueles que iriam ser perseguidos, né? Porque essa purificação, esse embranquecimento, esse provado, são pessoas que seriam perseguidas, mas em compensação teriam os perseguidores, aqueles que procederiam perversamente. Aqueles que procedem perversamente não entendem as profecias, né? Mas os sábios entenderão. E aqui no Apocalipse 22 diz assim, olha, cada um vai receber de acordo com as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho a retribuir a cada um segundo as suas obras. E aí a gente pergunta assim, mas a gente não falou no livro inteiro que todo mundo que está salvo nesse livro está salvo por causa do sangue do Cordeiro? Que retribuição é essa de que está falando aqui? Então, vamos entender essa coisa de julgamento, né, de retribuição. A primeira passagem está lá em Mateus 16, verso 27. Mateus 16, verso 27, diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ou seja, não é a primeira vez que isso é falado na Bíblia. Vamos ver Romanos 2, verso 6. 2, verso 6, diz assim, olha, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Olha Paulo falando a mesma coisa que Jesus lá em Mateus. Em Romanos 14, verso 12, a gente encontra a mesma coisa, diz assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, nós temos um julgamento para enfrentar. Isso aqui, gente, está relembrando que nós já vimos esse julgamento acontecendo aqui em Apocalipse. Nós vimos, lembra quando foi separado o trigo, né, que vai ser colhido, que vai ser recolhido ao celeiro, e as uvas, né, que vão ser pisadas no lagar da fúria, né, de Deus. A gente viu isso lá no capítulo 15 e 16 de Apocalipse. Vamos então ler a última passagem sobre isso, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Tem gente que diz assim, que se você é cristão, você não é julgado. Só que a Bíblia mostra que todos nós seremos julgados, ok? Todos nós seremos julgados. Guardem isso na memória de vocês.
E no verso 10 de 2 Coríntios 5, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Gente, Paulo está escrevendo para uma igreja, Paulo é um crente, né? E ele está dizendo: todos nós vamos comparecer perante o tribunal. Então, o que importam as obras? Nós seremos julgados segundo as nossas obras. Por quê? Porque as nossas obras revelam de que lado nós estamos. Se você me falar que você é flamenguista, doente, roxo, 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 e eu te ver andando na rua com uma camisa do Vasco, eu nunca mais vou acreditar quando você me disser que você é flamenguista roxo. Porque quem conhece o futebol carioca sabe que flamenguista e vascaíno, né, é uma coisa assim, uma briga horrível. É igual, por exemplo, palmeirense e corintiano. Então, se você me diz que você é palmeirense e você tá andando com a camisa do Corinthians, eu vou dizer, ele pode ser qualquer coisa menos palmeirense. Então, gente, se você me diz que você ama a Deus, que você ama a Cristo, que você entregou sua vida a Cristo, mas você não tem as obras de Cristo, você não está perseguindo o ideal de ter um caráter transformado, você trata as pessoas de qualquer jeito, você é mentiroso, enganador e etc. E você faz tudo para se dar bem às custas dos outros, mas isso não é assim aquela coisa que acontece no resvalão, não. Isso faz parte da sua, sabe, do seu modo de vida. Eu vou dizer, poxa, não sei se eu consigo acreditar que essa pessoa realmente ama a Deus. A verdade é que todos nós pecamos, tá, gente? Não estou defendendo aqui que o cristão não peca, muito pelo contrário, o cristão peca. Mas o cristão verdadeiro, ele ele tem a intenção de acertar, sabe? Ele erra, mas ele vai a Deus, ele pede perdão, ele tenta ser melhor. É alguém que está em busca de realmente dar um sentido à sua vida. Então, se um matador de aluguel que está lá na cadeia me diz que ele aceitou Jesus, né? E aí ele sai, inclusive, por bom comportamento, porque ele virou cristão na cadeia e etc. Aí ele sai e depois ele volta a ser matador de aluguel. Ah, é só isso que eu sei fazer da vida. Então não houve transformação, não houve entrega e não houve realmente verdadeira conversão. Então aquele que tem uma verdadeira conversão, ele realmente vai modificar aos poucos as suas obras, ok? Não que não vai errar, mas é uma pessoa que está em busca de acertar. Eu vi um videozinho muito interessante, acho que ontem, era um vídeo de, não sei, um americano, eu não sei, deve ser alguém famosinho, mas no vídeo não explicava quem era, e ele dizia assim: ele estava falando de comportamentos sexuais. Ele estava dizendo, ele dizia assim, você é lésbica? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Você é gay? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Você é ladrão? Jesus te ama e ele quer ter um relacionamento com você. Esta é a boa notícia. Jesus morreu por você. Aí ele faz uma pausa, ele fala assim: mas agora vem a má notícia. Se você quer ter um relacionamento com Jesus, você deve morrer para si mesmo, porque Jesus morreu por você. E o que é o morrer para si mesmo?
Não importa mais quais são as minhas tendências, a minha vontade, aquilo que eu quero para minha vida. Importa aquilo que Deus quer. Então, infelizmente, a gente tem uma falácia, né, hoje de que você pode permanecer do jeito que você é, porque Deus te ama. Deus te ama, é verdade. Deus te ama e ele te aceita do jeito que você é. Mas é você que, ao ser tocado por esse amor, você fala: não, não é possível, eu não posso continuar sendo quem eu sou. Eu não posso continuar sendo a pessoa que eu sou. A Flávia comentou aqui, né? Forte. Eu também achei muito forte essa mensagem, Flávia, porque as pessoas, né, estão pregando uma outra coisa, elas estão pregando um Deus que não julga, um Deus que não vai castigar ninguém, porque ele é amor. E não é isso que Apocalipse mostra. O Apocalipse mostra um Deus que vai realmente separar as pessoas conforme a escolha delas, conforme aquilo que elas decidiram aqui na Terra. Diga, Flávia, pode falar. É muito interessante essa visão, né? Abre até a nossa mente para quando a gente vai abrir outros diálogos com as pessoas, usar essa mesma história para conversar. Porque eu acho que hoje em dia tem muito essa questão da gente respeitar, né? As pessoas querem ser muito respeitadas. E aí você, naquela ânsia de querer que a pessoa conheça a verdade que você já conhece, você acaba, dependendo da maneira, realmente interagindo né, de maneira equivocada. E isso ofende, afeta. Sim, Mas às vezes tem que ofender e afetar, porque não é mais eu, não é sobre mim, entendeu? A gente sabe que não é por minha causa, por meu desejo, por minha vontade. Aí a gente vai se aprofundando e tendo os entendimentos. Eu queria só encaixar mais uma informação aí. Eu acho que para gente que busca orientar pessoas mais próximas ou outras pessoas da nossa sociedade, uhum, que a gente observe uma história como essa, né, e consiga, com a permissão de Deus, né, chegar até as pessoas e falar, ó, não é muito sobre a gente. O mundo está querendo que seja assim. O mundo está exatamente. querendo que a vida seja da nossa própria maneira. E não, Deus vai perdoar, Deus te ama, tá tudo certo. E isso tudo é obra do inimigo, né? Para afastar o entendimento das pessoas. Que elas aceitam isso como a verdade absoluta e vivem isso. E, enfim, né? Acabam se É, afastando da palavra real. é, E outro dia a gente até conversou muito sobre essa questão da rede social, do quanto que isso está sendo fortemente alimentado. E um outro sim, parêntese que você abriu aí sobre estar selado, né? João já não precisou mais selar, porque já é a hora da gente saber as coisas, né? sim, Já com está na hora de certeza. todo mundo saber, além do que você falou que o Apocalipse foi sendo estudado, vem sendo estudado há muito tempo, e por que que só de um tempo para cá ele realmente está sendo apresentado da maneira mais coerente possível? Porque eu vou falar para você, há uns 20 anos atrás, o Apocalipse foi apresentado para mim, juro para vocês, eu fiquei aterrorizada. Eu fiquei assim, tipo, chocada. Do tipo, que Deus vai ser esse que vai detonar com tudo? Foi só assim que me foi apresentado, foi bem difícil. Tanto que de lá para cá eu tenho muito interesse em saber sempre sobre Apocalipse, porque eu quero tirar essa visão de que me foi apresentada. Porque é aí condiz com o que você está falando. Você vê que outras denominações, eu conheço algumas pessoas de outras denominações, você entende que há sim uma busca pela verdade, assim. O Apocalipse ele está sendo mais realmente revelado. Por quê? Porque agora é a hora. Agora É, mais do que nunca está sendo a hora, né? com Para que esse certeza. entendimento verdadeiro para muitos seja aberto. E era É, isso que eu queria comentar. Desculpa te legal. interromper aí. Não, imagina, foi ótimo. Então, você falando aí, e eu me lembrei, a verdade é que nós hoje estamos pregando o evangelho que é humanista, né? O centro do evangelho é o homem, né? Agora, não importa, né? Você é maravilhoso demais, você é lindo demais. Então, assim, e aí a gente esquece que o centro de tudo é Deus. Mas aqui em Apocalipse, né, a gente vai retomar, você vê
que existe um julgamento segundo as obras, porque as obras é que mostram qual é a relação que eu tenho com Cristo, e lembrando que as nossas obras, gente, nunca vão ser perfeitas, tá? Nós não teremos obras perfeitas. Por quê? E não importa se as minhas obras não são perfeitas, porque eu tenho o versículo 14. Porque no versículo 14, lá de Apocalipse 22, diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, não é a minha obra que vai me fazer estar no céu e ter direito à árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. É o fato das minhas vestiduras estarem lavadas. O que eu, estudando alguns livros e ouvindo algumas pessoas, entendo como sendo o galardão que vai ser dado a cada um segundo as suas obras. Se você me falasse, Ellen, mas a salvação, quem está salvo vai ter diferença, né, de recompensa? A verdade é que existem pessoas que vão levar muitas pessoas a Cristo, né? E essas pessoas realmente vão ter no céu uma recompensa diferente, que é essa ideia de ter convertido centenas, milhares de pessoas. Então, eu entendo como sendo galardão, né? Porque assim, a eternidade ela vai ser igual para todo mundo, mas nós vamos ter coroas e provavelmente aqueles que, né, levaram muitas pessoas a Cristo, que foram perseguidos por causa do Evangelho, essas pessoas realmente vão ter uma identificação diferente. Esse verso aqui, quando ele fala que a cada um vai ser retribuído também segundo as suas obras, isso vale para os ímpios, né, gente? Porque a gente estudou lá no capítulo 20, quando finalmente são todos queimados, que a gente entende que não vai ser todo mundo destruído igual, do mesmo jeito, da mesma maneira. A gente entende que existe uma gradação desse fogo, né, desse fogo eterno, para cada um segundo as suas obras, porque o Paulo, ele é muito claro que ele diz que nós vamos ter que dar conta do bem ou do mal que nós fizemos, ok? Mas Apocalipse apresenta para a gente, dizendo, olha, você está achando que você vai entrar lá porque você é legal, você não vai entrar lá porque você é legal, você vai entrar porque você lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso, gente, aparece muito lá atrás, né, em Apocalipse 7, quando nós estudamos os salvos de Apocalipse 7, a gente já entendeu isso. Vamos ler o verso 10 e o verso 14. Diz assim: E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Verso 14. Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então você vê que Apocalipse 22 está retomando de novo o assunto. Quem vão ser os salvos? Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Vamos ler o centro, né, de Apocalipse, Apocalipse 12, verso 11. Eu amo esse verso, gente. Esse verso é muito lindo. Ele diz assim, ó: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Então, quem vencer, o vencedor, aquele que nós vimos, né, na aula passada, o vencedor vai dar todas essas coisas. O vencedor, ele vence por quê? Por causa do sangue do Cordeiro.
E aí tem gente que acha que no Antigo Testamento Deus era diferente. Então vamos ler Isaías 61, verso 10. Isaías 61, verso 10. Isaías diz assim: olha, regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. A salvação nunca foi por outro método, a salvação sempre foi através da justiça de Cristo. Você vê que Isaías aqui, né, falando aqui 7 séculos antes, né, mais de 6 séculos antes de Jesus vir a essa terra, eu vou me alegrar no meu Deus, porque é Ele que me cobriu com vestes de justiça. Então, essas vestes que os salvos de Apocalipse usam, ela foi dada por Deus, ela foi lavada no sangue do Cordeiro. O mérito da salvação sempre vai ser de Deus e o salvo, ele entende isso, né? Ele realmente reconhece isso. Vamos ler agora Apocalipse 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então, aqui, gente, está dizendo qual é a fonte das visões, qual é a fonte do conhecimento que está em Apocalipse. Aqui está repetindo Apocalipse 1. A gente já leu o verso 1, vamos ler Apocalipse 1, verso 11. Não, a gente vai ter que ler o verso 1 também. Diz assim, olha, revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. E o verso 11 diz assim: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a fonte das informações é Cristo, né? E a gente encontra lá em Mateus 28, verso 18, né? Por que que Cristo, ele envia todas essas mensagens, tá? Lá em Mateus 28, verso 18, Jesus se aproxima de um grupo de pessoas e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A gente sabe que isso aqui acontece depois que Jesus morre e sobe ao céu, né? Então ele diz para os discípulos que toda autoridade foi dada. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, quem é esse que se apresenta, né, como a raiz e a geração de Davi? A gente viu isso lá em Apocalipse 5. Apocalipse 5, verso 5. Diz assim: todavia um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então a gente vê que o dono, né, de todas essas informações, aquele que pôde descortinar. Vocês sabem que Apocalipse ele quer dizer afastar o véu, né? Então, descortinar é uma palavra bem apropriada aqui para Apocalipse. Então, aquele que descortina todas essas mensagens para João é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. E aí, quando Cristo se apresenta dessa forma, não tem outra maneira, né, da igreja responder, que é o que está no verso 17, que diz assim:
o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Apocalipse, ele é um livro para quem tem sede de aprendizagem. Aquele que lê esse livro, ele fala: vem. Esse vem aqui é vem para Jesus, porque ele que está dizendo: eis que venho sem demora, ok? E aí vamos ler aqui os últimos versos do 18 até o 20. Diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Olha só a advertência que vem no fim do livro. Aquele que alterar o conteúdo do livro também não vai ter parte na árvore da vida, não vai ter parte na cidade santa. Mas o que é esse alterar o conteúdo, né? Aqui, gente, essa alteração, ela tem uma correlação com distorcer, com interpretar de uma maneira correta ou modificar as coisas à forma de servir os próprios interesses. Ou seja, quando eu chego no texto com os meus conhecimentos pré-concebidos, sem a humildade de pedir que o Espírito Santo revele, né, aquilo que está no texto, é claro que isso aqui não está falando de pessoas que ao longo dos séculos, por não terem presenciado determinados acontecimentos, se equivocaram em uma ou outra profecia. Aqui está falando daqueles que usam das palavras do livro para produzir engano, né? Para poder ter ganhos pessoais. Aí essas pessoas realmente, essas pessoas não vão ter parte na árvore da vida, não vão ter parte na cidade. Essa advertência, ela está escrita lá em Deuteronômio também, né? Vocês sabem que Deuteronômio é um livro que Moisés escreveu muito próximo do momento dele morrer. Ele faz uma repetição, né, de todas as leis que o povo recebeu, uma repetição de tudo o que aconteceu. Eles já estavam ali há 40 anos, né, vagueando no deserto. E aí Moisés, no início do livro, lá no capítulo 4, no verso 2, ele diz assim: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, a nossa preocupação ao estudar a Bíblia deve ser: será que eu estou tirando um texto do contexto só para poder dizer, torcer e dizer aquilo que eu penso? Será que eu estou usando, né, descartando coisas importantes para dizer assim: não, isso não é mais, né, não tá mais em vigência? Ou será que eu estou com humildade me aproximando do texto bíblico, né? Então, é isso que é importante, essa humildade ao se aproximar do texto bíblico. Esse estudo que nós fizemos de Apocalipse, ele me encantou, né? Quando eu peguei esse livro e me propus a fazer um estudo extraído do livro do Ranko Stefanovic, porque eu percebo ele muito preocupado em buscar todos os significados do Apocalipse na própria Bíblia, sabe? Assim, cada palavra,
que os profetas do Antigo Testamento falaram, o que Jesus falou. Então você percebe uma ligação muito grande, né? Porque o livro do Apocalipse, gente, ele é o livro da Bíblia com mais links com o restante da Bíblia. Ele inteiro é linkado com o restante da Bíblia, né? Então, é muito importante isso, a gente ter isso e a gente fazer uso. Então, às vezes a gente não vai ter, eu não tenho capacidade, conhecimento suficiente para criar um estudo como esse, da minha cabeça. Então, mas Deus coloca pessoas sábias, né? Então, esse livro se originou de onde? Esse livro que a gente estudou, né? Do Ranko Stefanovic, se originou do doutorado de uma pessoa, né? Que ele passou 5, 7 anos estudando. E aí a gente tem o privilégio de estudar, e não só dele, mas a gente tem, né, outros autores que a gente busca, e a gente tem o privilégio de ir até esses autores. E se a gente perceber, né, que realmente está falando certo, ok, a gente acata, mas a gente tem que perceber, será que está sendo fiel ao texto bíblico? Essa a, é a nossa, deve ser a nossa preocupação, né? O Robson já está chegando aqui no final, né? No versículo 21, a gente já vai entrar nesse verso, porque esse verso realmente é muito significativo, né? É a bênção que, que João dá aos leitores do livro, né? Antes de dar essa bênção, ele diz: aquele que dá testemunha destas coisas diz. Quem é que dá o testemunho? A gente acabou de descobrir quem, né? Acabou de descobrir, não, acabou de relembrar quem é que deu o testemunho de todas as coisas. É Jesus. E o que que ele diz? Certamente venho sem demora. E nós dizemos: Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, João, sem ter mais o que falar, ele termina com uma bênção. Ele diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Gente, vamos lembrar, João estava escrevendo para pessoas que ele conhecia, para igrejas que ele já tinha visitado, para pessoas que ele sabia que estavam passando por perseguição. E aí ele escreve tudo isso, ele vê Jesus glorificado, ele vê que esse mundo ainda vai ter tanta tribulação, mas que no fim tudo vai dar certo. E aí ele conclui porque ele diz assim: olha, a única coisa que vocês precisam é da graça do Senhor Jesus sobre todos vocês. Eu vou pegar um trechinho aqui do livro, quando o Ranko Stefanovic ele comenta esse verso. Ele diz assim: João conclui seu livro lembrando ao povo de Deus que, em meio a toda a confusão e temores em relação às coisas que estão por vir ao mundo, sua única esperança está na graça de Cristo. Sua graça é suficiente para eles. Os eventos finais anunciados no livro podem parecer assustadores e o futuro sombrio, mas o povo de Deus tem a certeza da presença de Cristo com eles. Eu achei muito lindo, gente, porque se nós não apresentarmos o livro do Apocalipse mostrando o Deus de amor que está por trás do livro, o Deus capaz de enviar seu filho para morrer por nós, se nós não mostrarmos esse Cristo amoroso, a gente está errando, né, nesse estudo de Apocalipse. E eu acho que é nisso aqui, Flávio, que você comentou, né, que você estudou muitos anos atrás e que teve uma visão muito diferente, é isso. Muita gente estuda profecia apocalíptica sem, é, sem a preocupação de ver o amor de Deus por trás das profecias apocalípticas.
E as profecias, elas nada mais são do que uma carta de amor de Deus. É Deus dizendo assim: olha, eu me importo tanto, tanto, que eu estou já te descortinando aqui um pouco do futuro para você saber que você vai passar por coisas horríveis, mas no fim, né, tudo vai dar certo, porque o Cristo, né, morreu por nós. Eu peguei, gente, aqui para o nosso final, o último parágrafo de um livro fantástico chamado Grande Conflito. Quem lê o Grande Conflito entende muito das coisas do Apocalipse. O Grande Conflito, ele não é um livro que estuda o Apocalipse, mas ele é um livro que estuda o grande conflito neste mundo, desde antes da criação até o fim. E aí, Ellen White, que nós entendemos como sendo alguém também que recebeu o dom profético de Deus, ela termina o livro dizendo assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Este é o início da eternidade. É um pouquinho daquilo que a gente estudou no capítulo 21. E aí eu peguei essa fotinha aqui, não é uma fotinha, né, gente? É um desenho. Eu sei que hoje nenhum desenho, nenhuma retratação, nenhuma, sei lá, inteligência artificial, qualquer coisa virtual computadorizada é capaz de colocar em, né, em imagens aquilo que Deus tem preparado para nós. E o Ranco, ele termina o livro dele com uma história que eu achei muito interessante. É uma ilustração, tá, gente? Que eu vou terminar aqui para gente. Essa ilustração, ela diz o seguinte: um casal de missionários passou a sua vida na África, pregando o evangelho. E aí, já idosos, eles pegam um navio para voltar para os Estados Unidos, era um casal americano. Eles pegam um navio de volta para os Estados Unidos e eles estavam já velhos, com a saúde abalada, mas por terem sido missionários, eles não tinham assim uma fonte de renda, eles não sabiam ainda aonde eles iam morar, nem nada. E eles descobriram no navio que o presidente Eleanor Roosevelt estava naquele navio vindo de uma de suas caçadas. E aí, eles, né, que não estavam lá na classe econômica e tal, viam só de longe, né, todo aquele paparico em volta do presidente, da sua comitiva. E aquele missionário começou a ficar muito incomodado. Ele dizia assim: nossa, nós demos a nossa vida inteira, décadas da nossa vida para pregar o evangelho e ninguém nem sabe quem somos nós, que nós estamos aqui. Ninguém nem presta atenção para eles, nós somos só um casal de velhos. E aquilo foi incomodando ele. Quando eles chegaram em Nova York, obviamente o presidente foi recebido com honras e tudo, né? Tinha toda uma comitiva esperando no porto, e aquele casal de velhinhos, obviamente, até desceu por uma saída diferente do navio, muito mais simples e tal. Não tinha ninguém esperando por eles, não tinha comitiva, não tinha carro, não tinha nada, e eles alugaram, né, uma pequena casinha ali na região oeste de Nova York. É o que conta a história. E aí, aquele senhor, aquele missionário reclamando, né, ele diz assim: como pode ser isso?
ninguém nos esperava, ninguém nem sabia que a gente estava vindo. É, não está certo isso, Deus não está tratando a gente direito, nós demos a nossa vida para pregar o evangelho, e agora no fim da vida, cadê a nossa recompensa, né? Ninguém está preocupado conosco. E aí, a mulher, cansada de ver o marido reclamar, diz assim: meu amor, vá para o quarto e converse com Deus sobre isso. Fale para ele o que você está sentindo. E aí, na história, diz que ele volta depois de um tempo, né, de uns minutos, umas horas, e ele volta todo sorridente. E aí ela diz assim: o que foi? Você já está mais tranquilo? E ele diz: sim, eu descobri por que que não tinha ninguém esperando a gente, por que que ninguém fez festa para a gente. Deus me mostrou na minha oração que nós ainda não chegamos ao lar. Nós podemos ter chegado no país onde nós nascemos, mas nós não chegamos ao lar. A verdade é que todos nós estamos nessa terra, mas nós não somos cidadãos dessa terra, né? Nós deveríamos ser cidadãos do céu. E se nós estamos no desconforto, se nós achamos que nós não recebemos a retribuição que nós deveríamos receber, aquilo que realmente nós merecemos, a verdade é que nós ainda não chegamos ao lar. Quando nós chegarmos ao lar, nós vamos ter a nossa recepção apropriada. A verdade, gente, é que eu até penso um pouquinho diferente, sabe? Eu penso assim, que a gente, na verdade, a gente não merece nada mesmo. Porque tudo, né, é pela graça de Cristo. É Cristo que atua em nós, é Ele que morreu por nós. Aquele verso de Isaías, né, que fala: eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele me vestiu, né, com vestes de justiça. E a verdade é que nós não merecemos, nós somos pecadores. Então, nós vamos ter algo que nós realmente, o pagamento que nós vamos ter, ele não é proporcional ao que nós temos a oferecer. E o que Deus pede de nós é o nosso todo, né? É a nossa morte para essa vida, para os nossos desejos, para os nossos anseios, e a nossa pergunta diária para Deus, dizendo: Senhor, o que que eu posso fazer, né, mais para agradar a Ti e para fazer a Tua vontade. Então, que o estudo de Apocalipse tenha trazido para você a certeza do amor de Deus por você, a certeza de que nós temos um Deus tão amoroso, que ele vai precisar punir o mal. O mal não pode ficar impune. E nós só não seremos punidos porque nós estamos debaixo da graça de Cristo. Nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Ele é o verdadeiro merecedor de tudo aquilo que nós iremos herdar, ok? Vamos orar então para nós terminarmos. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Quantas coisas ao longo desses meses nós descobrimos, Pai, e quantas coisas nós ainda podemos descobrir estudando a tua palavra. Muito obrigada porque tu nos concede o teu Santo Espírito para nos iluminar e nos dar entendimento, mas tu também concede ele, Pai, a teólogos que gastam, né, anos e anos estudando a tua palavra, debruçados em cima dela, em cima da língua original de e, e, e têm todo o conhecimento e passam isso através de livros, e isso é maravilhoso, Senhor. Nós termos à disposição um material tão abundante para podermos nos achegar a Ti, estudar a Tua palavra. Querido Pai de amor, que nós tenhamos a certeza diária de que sim, nós estamos salvos em Cristo Jesus,
mas não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo que morreu por nós na cruz. Muito obrigada, Pai, porque toda a autoridade foi dada ao Cordeiro. Muito obrigada porque ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E muito obrigada porque ele hoje não é um simples cordeirinho, ele não é mais uma criança indefesa. Ele é o Cristo glorificado que derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Obrigada por tudo, esteja com cada um de nós e nos dê uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.